Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje na nossa reflexão nós vamos falar sobre você é útil ou utilitário? Isso é um mundo é dual, então será que eu sou útil ou sou utilitário? Isso é um tema bastante interessante para a gente discutir, pensar aqui a respeito, para você parar um pouco, refletir sobre essas questões. Utilidade, ser útil e ter utilidade. O que eu mais vejo são as pessoas, tendo essa necessidade de ser útil. Então eu tenho que ajudar, eu vou fazer, eu tenho que me comprometer aqui e ali. Mas será que com você tem essa utilidade toda que você põe e aponta para o mundo? O que a gente mais vê e observa são as pessoas tentando ser útil para os outros, mas esquecendo de si. E toda vez que eu esqueço de mim, eu estou sendo utilitário. Eu não estou sendo útil na minha vida. Porque a nossa vida é o que importa para cada um. Nós viemos aqui, neste planeta, para que cada um cuide de si e não cuide do outro. O cuidar do outro não é uma tarefa nossa. Cada um precisa cuidar de si. E claro que aí vem a tônica, do egoísmo. Poxa, então o outro está lá e eu não posso fazer nada. Não, você não pode fazer nada. A não ser que o outro queira. Mas o querer do outro não é porque ele quer só para se livrar daquilo. A coisa ela é mais profunda um pouquinho. Ah, eu quero tanto que você me ajude aqui. Mas por que você não faz isso? Ah, eu não consigo. Mas por que você não consegue e isso caiu na tua mão? Por que isso apareceu para você? Então são situações que é uma controvérsia, né? Porque como é que a natureza vai colocar algo na tua mão que você não vai saber se virar? Na perfeição de Deus, da natureza, do universo. Então eu vou colocar essa pessoa aqui no Brasil, mas ele não tem capacidade de falar o português. Como é que ele se comunica? Como é que ele entra se ele não vai ter a capacidade de fazer aquilo? É contraditório. Mas aí, por tudo aquilo que já foi embutido dentro da gente, que foi colocado, a gente acaba se adaptando àquelas situações. E por vezes a gente passa a ser utilitário na vida e não útil. Minha mãe morreu, aí sinto tanta falta. É falta. Não tem sentimento, as pessoas não percebem isso. Ai, fulano faz falta, eu sinto muita falta. A falta no sentido que não está mais aqui, mas a falta é porque agora eu vou ter que fazer o que a pessoa fazia. Não existe o sentimento. Existe a falta, a perda. E através desse ser útil ou ser utilitário, a gente começa a entender uma série de coisas, os conceitos que nós colocamos na vida. Ah, mas fulano é assim, ciclano é assado, aquela pessoa é desse jeito. Mas calma, você está vendo uma parte do todo. Com essa parte do todo, você já julgou completamente o todo. Você não viu aquilo tudo. Não, mas eu conheço. Só de olhar eu conheço a pessoa. Mas você nem se conhece. Como é que você afirma que você pode conhecer o outro? A gente cansa de ouvir isso. Não, eu bato o olho, eu já sei. Eu falo, engraçado, né? E você, essa batida de olho deveria ser o espelho. Quando você bater o olho, fala, já sei quem eu sou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo. Mas aí, quando a pessoa é para olhar para ela tem a maior dificuldade do mundo. Mas quando ela olha para o outro, aí ela dá o relatório, a capivara completa. E eu fico pensando, dessas formas de ser útil ou ser utilitário. Eu sei o que é bom na vida de todo mundo, mas eu não sei o que é bom na minha vida. Muitas vezes, dentro da família, eu sou utilitário. Observa isso, se você não é utilitário na mão dos seus filhos, do benê, da mãe, do pai, ou se você não faz isso com eles. Você quer ver uma prova disso? Eu gosto de dar os exemplos aqui diários, para que a gente possa entender direitinho. Então, por exemplo, você chega assim e fala, ai, o amor, entendeu? Eu amo.
E aí eu fico pensando o quanto que aquela pessoa realmente ama. O que que é amor ali de verdade para ela? De que forma que ela ama? Então vamos lá, ela pega assim e fala assim: eu amo a comida, né? Aí eu amo peixe. Aí eu falo assim: não, você não ama o peixe. Você ama o prazer que o peixe está te dando. Você ama o sabor do peixe, né? Porque se você amasse realmente o peixe, você não queria ele no seu prato. Você não ia querer ele dentro do seu prato, você ia querer o peixe nadando, você ia querer o peixe ali, né? Feliz, reproduzindo, fazendo as coisas e tal. E não morto no seu prato para você saborear, só para trazer o teu prazer. Então o que você ama é a utilidade do peixe dentro do seu prato, não o peixe em si. E se você partir deste princípio, né? Com a carne, com as outras coisas e tudo mais, você vai ver que você faz isso com as pessoas. Eu amo meu filho, por isso eu controlo ele. Se você amasse seu filho, você deixaria ele livre. Se você amasse o bem de verdade, você deixaria o bem livre. Olha, eu amo você sob todos os aspectos, da forma como você é, e não da forma como eu quero que você seja, ou do prazer independente que você me dá, da utilidade que você tem na minha vida. Você passa a ser utilitário. Então, na medida que você é utilitário para mim, então perde seu amor. Perde-se, né, o sentido da palavra. E a gente não para pensar, para observar. A gente não para um minutinho para ver isso. Então, olha, eu amo, eu gosto, é assim. A gente aprendeu a ver uma coisa e aquela coisa ela só tem um formato, ela só tem a presença dela pelo aquilo que a gente aprendeu. Então eu tenho um carro ali fora. Aí aquilo ali é um carro, ok. Mas se eu cortar ele no meio, ele tiver duas rodas só, meio motor, aquilo não é um carro mais. Eu vou dizer que é um carro? Você vai falar, não, isso aqui não é um carro. É um pedaço de um carro. Então, isso remete a gente o quê? Na utilidade do todo. A unidade do todo. A unidade do todo tem a forma. Mas muitas vezes eu faço esta forma dentro da minha cabeça, como o amor, né? Aí eu amo peixe. O amar o peixe é trazer o meu prazer. Então aquele ali é um carro porque ele traz para mim o benefício de eu utilizar. Ele é um utilitário para mim. Eu amo o meu carro. Não, você ama a utilidade que o carro tem. Então parece ser um negócio difícil, parece ser um negócio complicado, porque nós não paramos para observar isso, para pensar. Então a gente joga. Por isso que eu falo que o amor ele ficou tão banalizado. A pessoa ela confunde amor com paixão. Essa é a minha paixão, né? Eu falo, paixão sempre traz sofrimento. E a pessoa fala, não, eu amo. O amor é sofrimento. Não, o sofrimento é a paixão. É a ilusão que você tem do forever. Quando você ama de verdade, incondicionalmente, você não tem expectativa em cima da pessoa. A pessoa não vem para trazer, para satisfazer os meus prazeres. Senão fica que nem o peixe. Eu tenho o bem como peixe. Ó, o peixe me dá prazer, eu como, é saboroso, né? Não importa como ele foi feito, mas aquilo me dá prazer, eu amo, eu comeria isso aqui o ano inteiro. Você faz isso com o bem. Enquanto ele está te dando prazer, ele está sendo utilitário para você, você diz que ama, adora. E a gente sabe que não funciona bem assim. Então a gente precisa olhar a utilidade do todo. Na medida que o todo forma essa unidade, aí sim aquilo tem uma representatividade na minha vida. Caso contrário, não, porque nós aprendemos a olhar assim. Você corta a cadeira no meio, meio encosto, duas pernas, você fala que é uma cadeira? Não. E assim a gente vai colocando isso para as pessoas, porque nós pegamos partes das pessoas. Você fala, essa cadeira é uma parte. Se colocar mais duas perninhas e o resto vira uma cadeira. A gente pega as pessoas numa parte delas e julga elas num todo. Essa pessoa é assim, essa pessoa é assado. Não gosto disso, não gosto daquilo.
mas sem parar para observar toda essa unidade. Então, nós ficamos nessa vida de ser útil ou utilitário. Ah, eu vou levar a comida para os pobres, vou dar sopa para os pobres na rua. Entendeu? Você é útil ou você é utilitário? Você é útil ou utilitário? O que você tem? Precisa saber o que você vai fazer. De que forma você vai colocar isso, né? Dessa utilidade toda que eu gostaria de ter. Ah, eu estou sendo útil para a pessoa. Será? O que eu mais vejo é, eu vou lá, eu dou a sopa pro pobre, mas e o resto? O resto não acontece. Cadê o amor? Não, porque eu gostei, eu adoro, eu não quero ver a pessoa passar fome. Se você não quer ver a pessoa passar fome, então você tem que estar lá todo dia. Partindo desse princípio, levar o café da manhã, almoço e janta. Porque levar só a sopa à noite no dia de frio, ah, mas hoje está muito frio, está chovendo, tem que dar sopa, senão eles morrem de fome e frio. Tá, mas e o dia que está calor? Ah, o dia que está calor eu não me preocupo muito porque está calor. Mas e a fome? A fome não vem só no inverno. A chuva também não. Então eu sei que parece ser uma coisa, viagem, você não tem coração, mas é para a gente parar e pensar, porque senão a gente alimenta uma caridade que é utilitária, mas não é útil para o ser e nem para a humanidade. Se você olhar a natureza, ela não faz caridade para ninguém. A natureza ela é útil para você, ela não é utilitária. Então a gente precisa ter sempre essa troca. Porque assim como a gente põe o útil e o utilitário lá fora, a gente coloca aqui dentro da gente também. E aí a gente vive essa dualidade. Eu não sei muito bem aquilo que eu sinto. O que é ou o que não é. O que tem ou o que não tem. Como é que eu preciso fazer essa coisa e como é que eu não faço aquilo. E aí eu vou tendo uma cartilha. E essa cartilha, conforme eu tenho que seguir ela. O Emílio Santiago eternizou isso na canção dele, né? Verdade Chinesa. E o que é vida final? Será que é fazer o que o mestre mandou ou comer o pão que o diabo amassou, né? Perdendo da vida o que tem de melhor. Então observe se você não está sendo somente utilitário na vida. Ou você é útil ou você é utilitário. O teu corpo mesmo é uma situação em que se você olhar e observar, você vai parar, vai ver que você é somente útil, né? Em alguns momentos. E que em outros momentos você é utilitário. Se você não cuida bem do teu corpo, se você se exercitar demais, você está sendo utilitário. Se você exercitar de menos, também. Se você não cuida deste corpo como ele deveria, para o teu bem, não aceitando esse teu corpo, você passa a ter só um negócio, você passa a ser utilitário no mundo. Você esqueceu a grandeza que é ter este veículo para você andar por aqui, para você fazer tudo o que você precisa fazer. Nossa, eu não consigo fazer tal coisa. Por quê? Porque você só está sendo utilitário. Você não vê o quanto você é útil dentro disso. A unidade do todo. Olha, eu tenho partes, então esse corpo ele tem um pensamento, ele tem sensações, ele tem força, ele tem movimento. Mas se eu não consigo utilizar todo esse movimento, toda essa força, todo o pensamento, eu não consigo formar a unidade. É como meio carro, meia cadeira. Então, partindo desse princípio, eu sou meio ser humano. E a partir dali eu começo a tomar, né, decisões e posturas através dessa forma de pensar. Olha, eu só vejo metade, então eu sou metade. Como eu sou um ser incompleto, eu só consigo fazer metade da coisa. O restante eu vou precisar de ajuda. O restante alguém vai ter que fazer para mim. Isso aqui, nem pensar, eu jamais vou fazer isso, eu jamais vou fazer aquilo. Um exemplo muito comum, muito claro disso é a casa própria. Eu trabalho uma vida inteira para ter uma casa própria. O sonho, minha casa, minha vida, né? 300 anos pagando a casa. Ter a casa é bom, é legal, é bacana. Nossa, que gostoso. Mas só ter uma casa, uma vida inteira para construir uma casa, num ser riquíssimo que somos nós, é muito pouco.
Na grandiosidade da vida, você luta uma vida inteira trabalhando para ter uma casa. E a maioria, quando tem, morre, não consegue nem utilizar a casa legal, porque trabalhou tanto, gastou tanto, desperdiçou tanta energia naquilo, que depois, quando tem, morre. 2, 3 anos, no máximo 5 anos, morreu dentro da casa. Então a gente deixa de curtir as coisas. Eu passo a ser utilitário. Não, agora eu tenho uma casa. Mas e o contexto inteiro da casa? Né? Ser dentro da casa. Eu marquei ali, eu limitei aquele terreno. Ah, isso aqui é meu. Mas e aí? É muito pouco. Quando a pessoa chega e conquistou a casa dela, geralmente ali da metade para frente da vida, dificilmente hoje uma pessoa consegue a casa dela ali até chegar na metade da vida dela. Então a pessoa ela ficou muito, né, banalizada naquela situação. E o resto da vida? Que eu consiga na metade da minha vida, que eu vou viver 100 anos, eu consegui minha casa com 50. E os outros 50? Aí eu já tô velho, gastei muita energia. Ah, não é isso, não dá. Quer dizer, eu não construo aquele lar. Eu não consigo nem aproveitar direito aquilo. Por quê? Porque eu não consegui formar a unidade ali, o todo. Eu sou cabeça, tronco e membro. A gente aprende isso lá na escola, né? Lá no comecinho. Olha, dividido o ser humano e tal. Mas é um conjunto. Você não vê só uma cabeça andando por aí. Só os membros, né? É um conjunto para que isso funcione legal. Então, isso é inteiro, isso aqui é útil. Agora eu já pintar o meu cabelo de amarelo, né? Eu querer colocar uma fantasia aqui, isso é utilitário. Utilitário de pôr uma roupa. Então eu vou para tal lugar, eu vou pôr um terno, porque eu tenho que me apresentar melhor. Isso é utilitário, isso não sou eu. Isso é uma roupagem. Eu só coloquei a roupa mas a roupa não me representa. Muitas vezes eu vou lá toda arrumada, alinhada e falo muita besteira. Muitas vezes você vai ver um curso, aí vai estudar, vai ver um professor, você vai ver o professor que não tem conteúdo algum. Então aquilo é só uma roupagem. Não, mas ele é um professor, master, power, né? E daí? Mas não tem utilidade. Não foi útil para aquilo. Ele não utiliza o dom, a sabedoria dele para fazer o que ele tem que fazer. Então ele faz só uma roupa. Ele é só metade. Mas por que ele é só metade? Isso não compete a mim. Porque eu estou vendo só uma parte, eu não sei o todo. Ele precisa saber quem ele é, o que ele está fazendo no mundo, não eu. Eu só posso olhar e dizer, isso aqui serve para mim, foi bom, isso aqui não foi bom para mim, acabou. Sem expressar nenhum tipo de julgamento. Ó, isso aqui é legal, isso aqui é útil. Não, isso aqui é só utilitário. Eu vou usar aqui, pum, e acabou, e ficou ali. Ambos os casos, eles são interessantes para a gente, mas a gente precisa saber utilizar. O carro é muito bom para mim, mas é utilitário. Eu não preciso do carro para sobreviver. Eu posso ir para qualquer lugar que o carro me leva. O carro me dá mais conforto. A casa, você tem uma casa, você não, eu não vou pagar aluguel da casa, a casa é minha, ninguém me tira daqui e tudo mais. Engano seu, se você não pagar o IPTU, tiram sim. Se você não paga água, se você não paga luz, você não paga aluguel, mas você vai pagar água, você vai pagar a luz, você vai pagar manutenção, você vai pagar um imposto. Né? Você tem que ter a conservação deste imóvel, você tem que contar com os imprevistos que tem, elétrica, hidráulica e tudo mais. Uma casa não se paga, ela só dá prejuízo. Então você precisa sempre estar ali dando a manutenção. Se você não sabe dar a manutenção, não tem condições, não adianta você ter a casa. É a mesma coisa do carro. Eu quero ter um baita de um carrão, mas eu não tenho dinheiro para pagar o IPTA, o IPVA. Como é que vai ser? A manutenção do carro, as peças de consumo, poxa, vai precisar trocar ali, consertar o freio que já gastou, né? As peças ali que desgastam. Poxa, mas é muito caro, não tenho condição. Então você já não pode mais sair com o carro, não tem freio. Então ele é um utilitário, mas é um utilitário que de repente ele não encaixa na minha vida. Este carro, esta casa. Então a gente tendo a forma, né? Você tem a unidade da coisa, eu preciso saber se aquela coisa serve para mim.
Se é interessante para mim, se eu conseguir entender a forma completa dela. Senão aquilo nada serve, aquilo vai ser uma dor de cabeça para mim. Quantas vezes eu quero muito ter o bem e o bem vira uma dor de cabeça? Quantas vezes eu quero ter filho, mas o filho vira uma dor de cabeça para mim, dentro da minha vida? Ai, porque eu acho muito lindo. Ai, ter filho, que maravilhoso, que gostoso, é legal. Mas e aí? Um filho, né? Um filho, como é que vai ser? E o banco ter esse filho? Um filho não é só, né? Um boneco que você põe lá no canto e brinca a hora que você quer. Então eu tenho que ver se isso é útil para mim ou se é utilitário. E de que forma eu vou querer trabalhar com isso. Então esse áudio é para você parar um pouquinho, observar e pensar justamente no que você quer fazer com a tua vida. Você é útil ou você é utilitário para o mundo? As coisas e as pessoas, elas são úteis ou são utilitários para você? Você vai achar os dois, mas será que você está conseguindo classificar isso de uma maneira correta? Será que você está conseguindo ver a unidade inteira ou você está vendo partes da unidade e julgando e colocando rótulo em cima daquilo? O rótulo ele vende, você sabe, a indústria faz isso o tempo todo, põe uma embalagem bonita, um rótulo bonito, mas nem sempre aquilo que está ali rotulado daquele jeito é exatamente aquilo. A propaganda, né, a mídia usa muito isso. Olha aqui, pai, coloca aquilo como uma necessidade para a tua vida. Aquilo é só uma utilidade para poder vender o produto. Muitas vezes você compra coisas que não são úteis para você. E muitas vezes nem utilitário, fica lá guardado, socado lá na gaveta. E ali a gente vai se perdendo nas palavras, nas situações do dia a dia. Se perdendo em movimentos, se perdendo no todo. Muitas vezes eu não sei mais nem quem eu sou. Se eu sou útil ou utilitário. Se as pessoas e as coisas são útil ou utilitário para mim na minha vida. Então isso é um processo bem legal da gente parar e analisar um pouquinho e observar. Porque se eu tenho só as coisas como utilitário, eu perco essa essência do amor. Eu preciso entender se o amor ele é útil ou utilitário na minha vida. Porque o útil é aquilo que eu sinto. E eu entendo realmente o amor. Então eu não uso o amor com banalidades. Não, eu amo o peixe. Não. Eu amo o prazer que o peixe me dá. Ah, eu amo, sei lá, o Caribe. Não. Você ama o prazer que o Caribe traz para você. Eu amo a natureza. Se você amasse a natureza, você não jogaria um papel de bala no chão. Então o amor, ele ficou banalizado. Eu amo o Benê. Mas se ele tirasse aquela barriga, se ele fizesse não sei o que, se o Benê é assim, o Benê virou utilitário para você. Não tem um amor. Você não ama o Benê, você quer transformar o Benê naquilo que te atenda. Então amor banalizou. Ficou utilitário. É bonito falar que ama. Deus ficou utilitário. Aí eu tenho fé. Você tem fé porque você sofre. Porque você tem fé no bem, né? Você acredita que as coisas vão dar certo, que Deus vai fazer tudo, é. E por que você sofre? Porque você não tem fé. Porque se você tivesse a fé que você tanto fala mesmo, você não sofreria. Ah, mas como? Porque é isso, que tem aquilo. Não interessa. Fé é fé. É acreditar. Se o primeiro tropeço, o primeiro degrau que aparece na frente você já dá escândalo, então você não tem fé. Eu sei que o povo fica bravo comigo, mas é. Então essa fé, ela vira um utilitário para você. Quando me convém, eu sou de muita fé. Quando não me convém, não. É como a justiça, né? Eu sou justo. Uhum. Mas você é justo até a página 2, né? Porque se envolveu, de repente, teu filho, tua família, alguém que você gosta, ou você mesmo, supostamente a tua moral, aquilo que você tanto pregou, a justiça já, né? Aí eu sou muito bom. Pô, se você é uma pessoa boa, então você automaticamente é uma pessoa justa. É uma pessoa que ama de verdade, porque não dá para trazer uma pessoa que diz que ama de verdade e não ser justa. Como é que faz? Não existe isso. Não, eu tenho a justiça. A justiça vai depender muito de como aquilo vai mexer comigo. E todo mundo é assim. Dificilmente você vai achar alguém
né? Não vou dizer que não tem, porque tem, mas é uma minoria que vai fazer a justiça mesmo, em prol da unidade, do todo. Olha, isso aqui foi feito errado, então a gente precisa corrigir. Tem que fazer a justiça, é assim. Não, não vou fazer isso porque isso não é o justo, não é o correto. Justiça é isso aqui é justo. Não faz. Dependendo para que lado a banda toca, a justiça ela vai pender sempre para um lado de um ou do outro. Você pega o camarada matou, roubou, estuprou, fez o que ele quis fazer lá. Mas quando você joga, não, eu não fiz. O outro fala, não, fez sim. Quem que tá certo? Onde está a verdade ali? Quem acusa ou quem se defende? E muitas vezes eu faço uma acusação, a gente vê muito isso hoje, sem fundamentos, para ferrar outra pessoa. Quando a gente pega a separação, né? Vai lá no fórum, divórcio, pega o povo separando, é isso. Começa a inventar coisas para ferrar o outro. Então a gente vive numa bagunça do que é útil, do que é utilitário dentro da vida da gente. Se eu sou bom, automaticamente eu sou justo. Eu não posso ser bom sem ter justiça, porque aí isso não é bondade. Não sou íntegro, tenho caráter, mas eu minto para algumas coisas. Essas coisas não andam junto, elas têm a unidade do ser. O justo é justo. O justo é bom. O bom não é bonzinho. Eu posso ser uma pessoa muito boa, muito justa, muito honesta. É um conjunto. Agora não pode ser uma pessoa ruim, justa e honesta. Não dá. A ruindade não faz parte da honestidade e da bondade. Não tem como. Então a gente precisa parar e pensar um pouquinho mais. Eu sei que dá trabalho, mas a gente precisa refletir um pouquinho sobre tudo aquilo que a gente fala. O poder da palavra, tanto falado, né, nas religiões, a gente precisa entender. Não é só acreditar no que foi dito lá, mas a gente entender a raiz das palavras, o que cada palavra quer dizer. Antes de eu sair falando qualquer coisa, eu observar o sentido daquilo, se cabe dentro daquele contexto. Porque senão eu tenho que ficar quietinho. Se eu não entender o significado de uma palavra, eu não posso pronunciar ela. E eu vejo as pessoas falando um monte de coisa, eu falo, mas será que ela entende isso? É nervoso, né? Nervoso é uma palavra tão banalizada, tô nervoso. Se você pega homem não é, homem não é cagão, ele fica nervoso. Tá com um cagaço danado? Não, tô nervoso. Ai, tô irritada. Irritado pode ser tanta coisa, milhões de coisas. Falei, a pessoa não sabe nem o que ela tá sentindo, ela fala que ela tá irritada. Às vezes ela tá excitada com alguma coisa, preocupada, ela fala que ela tá irritada. Então a gente precisa tomar cuidado, porque senão você passa a ser utilitário na vida e não útil. Inclusive para você, dentro da tua própria constituição, você passa a ser utilitário para você mesmo, sem ser útil naquilo que você realmente precisa construir e fazer para a tua evolução, para o teu crescimento e até para a tua felicidade mesmo. Então eu vou deixar você com você agora para você refletir bastante a respeito disso. Um grande beijo a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Um grande beijo.